Boa tarde, graça e paz. Sexta-feira, nosso encontro marcado no meio-dia com a Dani. E o tema de hoje é: você é um improvável? Para quem não sabe, o significado da palavra improvável é aquele que não vai alcançar, é aquele que ninguém aposta, é o cavalo azarão de um páreo. Tentando colocar numa figura de linguagem, amém? Improvável é aquele que ninguém espera que seja o vencedor. É aquele que ninguém espera que dê a volta por cima ou que alcance grandes feitos. E eu fiz uma pergunta, uma enquetezinha agora no início da manhã, meio da manhã, e eu perguntei assim: você é um improvável? Quando eu abro uma enquete, normalmente respondem mais ou menos de 100 a 200 pessoas. E até ainda há pouco não havia 50. A maioria respondeu desses 50 que sim, era um improvável. E aí percebi o quê? Que não sabemos o que é um improvável e principalmente a importância de ser um improvável nas mãos do Senhor. Eu tenho orgulho em dizer: eu sou uma improvável, aquela que ninguém apostou. A minha família é um núcleo improvável. A restauração do meu lar é mais improvável ainda, amém? Mas são os improváveis que o Senhor marca para vencer. E aí agora, para vocês que estão entrando ou que já haviam entrado na live, eu quero saber, responde aí sim ou não, você é um improvável? Agora que você sabe o que é um improvável, seja um improvável nas mãos do Senhor. Não precisa o mundo, os amigos, a parentela, a família, o cônjuge, os colegas de trabalho, o chefe, ninguém dizer para você: eu acredito em você. Amém, se acreditarem, amém. Mas quem precisa dizer para mim e para você: olha, você é um improvável nos olhos de outras pessoas, mas para mim você é mais do que vencedor, porque eu te marquei. Eu coloquei uma marca minha em ti para que você seja um dos meus improváveis, amém? Hoje cedo, fazendo o meu próprio devocional, meu pessoal com o Senhor, e eu comecei a pensar em todos os personagens, homens e mulheres da palavra, que eram improváveis, e eu dizia para o Espírito Santo: Senhor, qual deles ou qual delas tu queres que eu fale? E aí eu confesso que quando o Espírito Santo disse: é para falar de novo de Davi, aí eu: de novo? Mas Senhor, eu sempre falo dessa palavra, e principalmente o que ele queria que eu falasse de Davi. De novo sobre a peleja com o gigante. Aí, como uma criança, eu disse: mas de novo? Eu não acredito nisso. E aí o Senhor me deu logo um toque, uma cajadada bem rapidinha, e disse assim: a palavra é minha e ela se renova todas as manhãs. Não tem palavra que é de novo, eu já ouvi. Todas as manhãs a palavra é renovada na vida de vocês. Eu, amém. Como boa menina e obediente, eu disse: ok, já entendi, valeu a cajadada. E aí o Senhor vai comigo para novamente 1 Samuel 17. E aí eu comecei a ler o capítulo inteiro e eu fui marcando aquilo que o Espírito Santo ia dizendo: marca isso, marca aquilo, eu quero que você fale isso aqui. E no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 5, diz assim:
Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre seus ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. O que aconteceu é que a palavra descreve qual era o tamanho do problema para o exército filisteu. Quantas vezes o inimigo tenta dizer para você qual é a credencial dele na tua vida? Olha, eu sou forte nisso, eu sou especial naquilo, eu sou grandioso naquilo outro. Bora lá para as mulheres? De repente a OM tem metade da tua idade, malhada, siliconada, platinada, tudo que é ada. E aí a tua autoestima vai lá para baixo. E naquela hora você acha que o teu desafio é muito mais poderoso do que você. Ele tem mais credenciais do que você. Daquela mesma forma, Golias tinha mais credenciais do que todo o exército. Imagina do que de Davi. E aí eu continuei lendo esse capítulo até chegar ao versículo 13, aonde os 3 filhos mais velhos de Jessé, pai de Davi, se apresentam ao exército de Saul. Amém? E aí a palavra descreve, um chamava-se Eliabe, que era o primogênito, o segundo Abidinabe e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Aqui a palavra fala, o primogênito era fulano de tal, o do meio era Beltrano, o mais novo era Ciclano. Davi era o mais moço. Descendo mais um pouco, no versículo 17, diz assim: disse Jessé a Davi: leva para os teus irmãos trigo tostado, estes 10 pães, e corre para alcançá-los no acampamento. Vai a ter com teus irmãos, vai alimentar os teus irmãos. Nessa hora, enquanto os 3 mais velhos eram soldados de Saul, tinham blindagem, tinham hierarquia, eram importantes para a sociedade, para Jessé, Davi era um menino de recado. Vai, leva uma quentinha ali para os teus irmãos. Jessé era um entregador do do iFood, da 99. Davi era um improvável até os olhos de seu pai e de sua parentela. Quem era o Davi? O mais moço, o menor, o menos importante, o que era esquecido nos campos como pastor de ovelhas. Seu pai não o enxergava como o rei de Israel, porque naquele momento o óleo já havia sido derramado por Samuel na cabeça de Davi. E o seu pai pega o rei e diz assim: vai lá, menino de recado, entregador de comida. Jessé não deu a Davi a honra de um rei naquela hora. Jessé deu a honra do improvável, aquele que ninguém espera. Quantas vezes as pessoas disseram para você: é impossível, esquece, você não tem capacidade. Jessé estava falando em ações a mesma coisa para Davi. É tão bom ser um improvável, um azarão,
na aposta. Davi poderia ter enchido o coração de soberba e ter dito assim: ei, você não viu que o óleo já desceu sobre a minha cabeça? Uma vez que o profeta, levantado pelo Senhor, derrama o óleo sobre a cabeça, ali era dado a coroa. Porque o Senhor derrama o óleo sobre Davi antes de depor Saul. O Senhor se aparta de Saul e diz assim: estou levantando um novo rei para minha nação. Antes que alguém acredite em você, o Senhor já derramou óleo sobre a tua cabeça. Você já é pertencente à linhagem real do Senhor. Mas se você não souber a tua identidade com Cristo, o que vai acontecer é a identidade que te entregarem é a que você vai fazer uso. Jessé estava dando a identidade do menino de recado para Davi, enquanto o Senhor já havia dado a identidade de rei. Mas Davi não encheu seu coração de orgulho, obedeceu seu pai. Eu tenho a identidade de rei, eu sei quem eu sou na presença do Senhor. E ele vai levar a marmita, para colocar dessa forma, os seus irmãos. E quando ele chega, quando chega o dia, a manhã seguinte, a palavra diz no versículo 20, Davi, pois, no dia seguinte se levanta de madrugada, deixa as suas ovelhas com guarda, carrega-se do que seu pai havia lhe ordenado e chega ao acampamento quando as tropas já iam se formar para a batalha. E aos gritos já chamavam a peleja. Israelitas e filisteus se posicionam em ordem de fileira. Davi olha aquela situação e vê o alvoroço. Tenta encontrar seus irmãos e quando os avista diz assim: vocês estão bem? Olha a intenção do coração de Davi. Quando ele chega lá, as tropas estão fazendo já as trincheiras e começa a gritaria: vai começar a batalha, vai começar a batalha. E Davi, preocupado com seus irmãos, quando os avista, diz assim: vocês estão bem? E a palavra segue que quando ele está falando com seus irmãos, o gigante se levanta e começa a amaldiçoar o exército de Israel. Enquanto você está perguntando para o seu cônjuge: tá tudo bem? Ou para tua esposa: tá tudo bem? O inferno se levanta para dizer: o que você tem a ver com isso? E ele se levanta muitas das vezes na boca dele e dela. Ou da terceira pessoa, tanto faz. E aí você fica pensando: poxa, mas eu tô querendo ajudar, eu tô querendo saber se tá bem, mas a pessoa já chega me dando um passa fora. E aí o que a gente faz? Esmurece. Toma pra gente a afronta, no lugar de entregá-la no altar do Senhor. Davi era um improvável. Um mensageiro. Para sua família ele era um mensageiro, um menino de recado, que levava comida para os seus irmãos. Para o Senhor ele já era rei, ungido, consagrado, separado. Quando ele chega naquele momento, havia 40 dias que os exércitos se entrincheiravam, mas ninguém partia para cima de ninguém. E é nessa hora que Golias adentra e diz: quem é que vai vir contra mim? O início do capítulo começa a dizer as credenciais do problema. Quem era Golias, como era a sua armadura, como era a sua lança, como era a sua espada, como era. Todas as vezes o problema vai se apresentar para você como muito maior, muito mais poderoso, muito mais preparado, impossível de ser transpassado.
Lembre-se, você é um improvável. Você é Davi. Não importa o tamanho do problema. Não importa. Não importa se no meio da batalha as pessoas tentam tirar a tua identidade em Cristo e dizer que você é ninguém. Não importa. Eu preciso saber qual é a minha identidade no Senhor. Eu posso ser um improvável para o mundo, mas para o Senhor eu sou marcado com a promessa. Para o Senhor existe um selo real em mim. Existe uma marca da linhagem de Cristo em mim. Não importa que o mundo diga que a minha identidade é outra. Não importa. Por que a batalha acontece na mente? Porque é lá que eu ou tomo posse da minha vitória ou da minha derrota. É lá que eu sei quem eu sou em Cristo ou quem eu não sou. Eu quero dizer para vocês que todos os dias eu agradeço por ser uma improvável. Aquela que ninguém acreditava. Aquela que não ia dar certo. Mas aquela que tem a marca da promessa gravada. Seja um improvável. Continuando a palavra, no versículo 24 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam, temiam e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu e afronta Israel? E Davi assistindo tudo isso. No versículo 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão a aquele homem? O que vocês farão contra ele? Que está a afrontar o exército do Deus vivo. Quem é esse incursivo? Ou seja, não é judeu, não tem linhagem, para afrontar o exército do Deus vivo. Enquanto todos aqueles homens de batalha, com credenciais militares, com patentes militares, estavam há 40 dias apavorados com Golias, Davi chega e diz assim: quem é ele que ousa afrontar ao Senhor e ao seu exército? Quem é ele que não sabe quem é o Deus vivo de Israel? Davi começa a dizer para aquele povo: olha a identidade que Deus deu para vocês, por que vocês estão temerosos? Quantas vezes você recebe um aconselhamento do seu líder espiritual, de célula, pastor, padre, não importa, dizendo para você qual é a tua identidade, aí você, com 5 minutos depois da conversa, a multidão te convence de novo que a tua identidade é de perdedor. Davi estava dizendo para aquele povo: quem é esse filisteu que tem a ousadia de afrontar o Deus vivo de Israel? Davi não olhou o tamanho do problema, nem as credenciais de Golias. Ele olhou o Deus que ele servia. Ele exalta tanto o nome do Senhor que ele diz assim: exército do Deus vivo, nós servimos a um Deus vivo que ressuscitou. Nós não servimos a um Deus morto. O meu Deus é vivo. Ele não é morto, ele não está morto, ele ressuscitou, ele levou sobre ele as minhas dores, os meus pecados, tudo. Então por que eu estou temendo? Eu sei qual é a minha identidade no Senhor. Descendo mais um pouco, no versículo 28 diz assim: ouvindo Davi, Eliabe, o irmão mais velho, acende a ira sobre seu irmão.
e o questiona e diz assim: por que descestes aqui? Bem conheço a tua presunção. Quantas vezes as pessoas te dizem: quem és tu? Tem um ditado que eu acredito que no Brasil inteiro se use: quem é você na roleta do jogo do bicho? Ou quem é você na fila do pão para se achar tão importante dessa forma? Você está se achando muito presunçoso, presunçosa. Ah, filha do Deus vivo, filho do Deus vivo, quero ver. Te joga uma praga que você vai cair durinho. Ou coisas piores, amém? E Eliabe não só afronta Davi, como tenta de novo dar a ele uma identidade diferente da que o Senhor já havia dado. Ele continua: porque descestes até aqui, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, além de Davi ser diminuído, ele ainda era um pastor de pouquíssimas ovelhas. Ou seja, nem na sua categoria ele estava exaltado. Era um qualquer. E ele, de novo, tenta convencer Davi de um sentimento que Davi não teve. Ele diz: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para bisbilhotar. E Davi olha para o seu irmão e diz assim: o que eu te fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. E aí sabe o que Davi faz? Ele não bate mais boca. A palavra diz no versículo 30, desviou-se dele e foi falar a mesma coisa a outras pessoas. Quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo de Israel? Quando Eliabe tenta dar uma identidade diferente da que Davi havia recebido do Senhor, Davi não bate boca com seu irmão. Ele apenas olha e diz assim: o que eu fiz? Eu não fiz nada. Ele não dá muita conversa, ele sai de cena e vai falar com outras pessoas. Quando você for afrontado, não perca seu tempo em querer questionar. Nós temos um justo juiz e um advogado fiel. Eu digo apenas ao Senhor: Senhor, entra nessa causa e eu não preciso dizer mais nada. Mais nada. Descendo mais um pouco, em 1 Samuel 17, já no versículo 32, a palavra diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Eu começo essa palavra dizendo para vocês que Davi havia recebido o óleo da unção. Samuel havia derramado sobre Davi o óleo de rei. Ele tomou posse daquela identidade. Isso não subiu para a cabeça e nem desviou o coração de Davi. Ele entendeu: eu sou o rei sobre esse povo, mas há um rei muito maior sobre mim e sobre eles. E sabe o que Davi fez? Eis-me aqui. Deus está te chamando nessa tarde para dizer: eis-me aqui. Eu sou o teu improvável, eu sou a tua improvável. Davi poderia ter respondido para o irmão dele: ei, acorda, meu, você é um soldadinho, eu sou rei. Você não viu Samuel descer óleo sobre a minha cabeça, não? Alô? E não foi isso que Davi fez. A gente não precisa esfregar a nossa identidade em ninguém. Eu só preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus, e isso basta. Isso é mais do que suficiente.
Eu só preciso saber quem eu não sou. Não adianta o mundo dizer para mim que eu sou menos do que o Senhor disse que eu sou. E também não adianta eu trazer para o coração a soberba e orgulho que o Senhor diz, vem cá. Eu te coloquei aí, mas o rei sou eu. A honra e a glória eu não divido com ninguém. E Davi naquela hora, já com uma identidade real, vai como um servo. Não foi Saul que disse para Davi, olha, vem aqui. Foi Davi, porque quando eu tenho chamado de rei, eu vou à frente. Quando eu tenho chamado de rei, eu ponho o pé, sem antes olhar para o chão, porque eu sei que o meu Senhor vai me dar o chão para pisar. O que Davi fez foi, eis-me aqui. E se prostrou diante ao Senhor. Ser um improvável é receber sim a identidade de rei, mas é reconhecer a todo momento que acima de mim há um rei maior e que eu preciso me prostrar diante a presença dele. Quando Golias afrontou o exército do Senhor, Davi tomou para ele, ei, quem está afrontando o meu Senhor? E ele por si próprio se alista para a peleja. Sabe quando você se pergunta por que eu estou pagando o preço desse deserto? Porque você tem a identidade de rei, você precisa se alistar voluntariamente. Aí você não fez, né? Jesus te pegou na curva, como me pegou também, amém? Ser um improvável é saber que eu vou receber a promessa, mas é saber que eu vou ter que cumprir o propósito. É saber que eu vou ter que marchar. É saber que a minha identidade real me faz um líder. E o líder, ele vai na frente. Hoje o Senhor está te chamando para ser líder da restauração do teu lar. Para ser aquele que recebeu o selo real, mas que também se prostra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e diz, eis-me aqui. Eu vou para a peleja para vencer esse gigante que se levantou sobre a minha casa. No versículo 33, Saul tenta demover Davi. Ele diz assim, contra o filisteu, tu não tem como pelejar. Pois tu ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, aqui a palavra deixa claro que Golias tinha, anos de guerra e batalha. Era um general, já tinha todas as credenciais, know-how. Ele era muito maior, não só fisicamente, mas belicamente era mais do que Davi. O teu problema vai ser maior do que você. Nunca vai ser o inverso. Mas o Deus vivo de Israel é que vai à frente. Não é na força, nem do meu, nem do teu braço. Na nossa força a gente não chega nem na esquina de casa. Amém? E Davi no versículo 36 diz, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu será como um deles. Esse filisteu não será diferente. Aquilo que você já fez e você acha que é pouco, ou as pessoas acham que é pouco para vencer essa guerra, Davi, com a sua identidade real, diz assim, ele pode ser tudo isso. Mas como eu venci o leão e o urso, eu também vou vencer ele, porque eu sei qual é o Deus que eu sirvo. E no versículo 37, Davi diz assim, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Nessa hora, Davi diz para Saul, checkmate. E aí Saul não tem mais como argumentar.
E Davi segue para a peleja. O restante da história vocês conhecem. O restante da história vocês já conhecem. O que eu quero nessa tarde, nesse início de tarde de sexta-feira, é que você tome posse da sua identidade. Que você tome posse do selo real. Você foi escolhido, você tem a marca da promessa, mas como rei, você precisa ser o líder. Você precisa dizer ao Senhor, eis-me aqui. Porque eu sei que não é na força da minha mão. Eu sei que quem vai me livrar é o Senhor. Eu preciso entender qual é a minha identidade, porque quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei que a vitória já me foi dada. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 27, a palavra diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Quantas vezes você está olhando para a situação, para a circunstância, para o problema e diz assim, eu sou um nada. Quantas vezes você está sendo repudiado, escarnecido, diminuído. As pessoas acham que você é um menino de recado, como a parentela de Davi tentava dizer para ele. E o Senhor está dizendo, olha, eu escolho aquilo que você pensa que é fraco, justamente para confundir aquele que pensa que é poderoso. Quantas vezes o teu cônjuge, você caiu na besteira de falar para ele, eu estou orando pela nossa reconciliação. Não que seja bobagem, amém? Mas Satanás tem ouvido comprido. Eu não vou contar para ele qual é a minha estratégia, porque ele não me conta qual é a dele, apesar dele não ser nada criativo, tá bom? Porque é no silêncio, no secreto com o Senhor que eu venço as minhas batalhas, é o meu joelho no chão que movem os céus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, diz assim, e ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força vai ser aperfeiçoada na tua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quando você estiver fraco, vá para 2 Coríntios 12, 9 e veja que o Senhor usa a graça dele na tua fraqueza. Continuando, no versículo 10, o Senhor fala, portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições. Porque quando eu estou fraco é que eu sou forte por causa de Cristo. Todas as vezes que você disser assim, eu não tenho mais força, Senhor, me acode. Vá para 2 Coríntios 12, 9 e 10. E lá tome posse do que o Senhor está te dizendo nessa tarde. Continuando, vamos voltar de novo para 1 Samuel 17, versículos do 42 até o 47. E quando o filisteu olhou, viu Davi, ele desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência.
teu inimigo zomba da tua cara. Não importa. Lembra-te que quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque é na hora que a graça de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas eu só sei disso quando eu recebo o selo real. Quando eu rejeito uma identidade que não foi a que Cristo me deu. Quando eu rejeito a afronta de Satanás que fala comigo na primeira pessoa, dentro da minha mente diz assim: ah, você é um perdedor, uma perdedora, desiste, não tá vendo? Só te repudia. Mudar pra quê? Vai dar em nada. E aí você se coloca no lugar do coitadinho. Eu já disse pra vocês que coitadinhos não vencem. Continuando no versículo 43 de 1 Samuel 17, diz assim: o filisteu disse a Davi: por acaso eu virei um cão para que venha a mim com varas, pedras? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Aí você fica preocupada com o quê? Ah, mas fez macumba pra mim. Ah, mas morre de inveja de mim. Ah, mas é bruxaria. Ah, é feitiçaria. Ah, trabalho feito. Ah, o demônio A, B, C, D, vem o alfabeto inteiro. E você tá pensando que depois de amaldiçoar o inimigo continua, agora eu vou aliviar? Não, ele continua, agora eu vou arrochar. No versículo 44, Golias diz: vem até mim que eu te darei o teu corpo, a tua carne, às aves do céu e aos animais do campo. Ou seja, vem que eu te mato em 1 segundo. E o teu corpo vai ser jogado como um indigente, onde os bichos irão comê-lo. Quando Davi achou que ele ia ser morto pela logística humana, Davi olha para quem era maior, mais importante, mais poderoso, preparado, com know-how, e diz assim: tu vens contra mim com espada, com lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu desafiastes. Davi sabia qual era a identidade dele. Não importava que Jessé, seu pai, dissesse que ele era um menino de recado. Não importava que seus irmãos diminuíssem o seu legado de pastor e o colocassem como alguém sem escrúpulos. Não importava que Saul dissesse a ele: você não vai, porque você não tem know-how para isso. A multidão falou, gritou no ouvido de Davi. Mas Davi sabia quem ele era em Cristo Jesus. O inimigo diz para ele hoje mesmo: quem é tu? Tu vai me vencer, rapaz. Hoje mesmo teu corpo está sendo comido pelos urubus. O problema vai te afrontar. A multidão vai te diminuir. Tudo isso junto, reunido, mais atualmente Satanás sapateando e fazendo palco, vai te desmerecer e dizer que você não tem identidade. Você vai fraquejar, mas aí eu preciso ir para a palavra e ter a convicção que é quando eu estou fraco, é que eu sou forte, é quando eu acho que eu não tenho condição alguma, é nessa hora que o Senhor age.
É nessa hora que o extraordinário, o sobrenatural vai acontecer na minha vida. Mas há um porém. Davi, ele não foi convencido pela multidão. Seus irmãos disseram, vai-te embora para casa. O que está aqui de enxerimento? Saul disse, ei, você não vai não, que você é menino moço. Davi se alistou porque ele sabia qual era a identidade dele. Ele sabia, se eu fui escolhido como rei, eu sou o líder, e como líder eu vou para a peleja. Não importa que aos olhos humanos, meus e da sociedade inteira que me cerca, eu seja menor. Por que você ainda não entendeu qual é a tua identidade? Que em Cristo Jesus você foi escolhido para ser mais do que vencedor. Não importa qual circunstância esteja acontecendo. Você acha que Satanás largou? Se ele não quer largar, porque ele já sabe qual é o final dele. O Senhor já o derrotou na cruz. Mas se eu não conheço a minha identidade, esquece. E aonde eu construo essa identidade? No secreto com o Senhor. É no secreto. Hoje eu falando às 5:30 da manhã com a turma do devocional. Quem for devocional aí, que tá passando muito rápido os comentários, eu não consegui ler nenhum. Eu disse, Deus quer uma relação contigo. Ele quer estabelecer uma aliança contigo. Deus não quer viver de ficar contigo, de um encontro casual, aonde eu vou para a igreja uma vez por semana, louvo, adoro, mas chego em casa e só vou me encontrar novamente na próxima celebração. Ou eu escuto uma palavra no YouTube, choro, me emociono, mas depois disso eu não abro sequer a palavra. Eu não faço o meu devocional com o Senhor. Eu não tiro a melhor parte do meu tempo para Ele. Aí eu me relaciono com Ele como um ficante. De vez em quando a gente se encontra. E Deus quer uma aliança. Eu recebo o selo real. A aliança quando eu tenho relacionamento. É nessa hora que o Senhor diz, tu és minha noiva. Cristo é o noivo da igreja. E a palavra diz que ele está vindo buscar uma noiva imaculada. Se hoje o Senhor chegasse na terra, você seria uma noiva imaculada? Por que Davi sabia a sua identidade? Porque óleo desceu sobre a cabeça dele. E todas as vezes que eu me relaciono com o Senhor de maneira íntima, contínua, diária, constante, o óleo desce sobre a minha cabeça ao ponto de eu escutar a voz do Senhor a qualquer momento, ao ponto de eu reconhecer quando é a voz dele que está falando comigo ou quando é Satanás disfarçado na minha mente, através da boca de outras pessoas, através de situações. Davi tentou ser persuadido por situações, momentos, pessoas, afirmações, e nada disso impediu dele viver a sua identidade, porque ele tinha um relacionamento. Deus constrói identidades para nós. Mesmo quando eu acho que eu não sou ninguém, Deus nos dá o selo real. Mesmo que aos meus olhos eu ache que eu não sou ninguém. Eu sou improvável. Todo mundo já disse que eu era improvável, então eu sou improvável. Esses dias dedilhando o Twitter, não é uma rede social que eu gosto, tanto que eu nem abri para a página lá. Eu acho ali Arena de Leões, mas eu fui ver algo e apareceu um vídeo de Big Brother, onde uma das pessoas dizia assim, mas
Se 12 pessoas dentro da casa estão dizendo que eu sou isso, mas eu não enxergo, então será se só eu estou errada e as 12 certas? Não importa se tem 20, 30, 50 pessoas dizendo para você uma identidade que não foi a que Cristo te deu. Em Êxodo, capítulo 3, versículos 11 ao 14, a palavra diz assim: E Moisés disse a Deus: Quem eu sou para que eu vá a Faraó, para que eu tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Certamente estarei contigo, e este será o sinal para ti, de que eu te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que eu direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que sou. Toma posse na tua vida da tua linhagem real. Cristo já levou sobre si, no sacrifício da cruz, todas as nossas dores. O nosso Deus é vivo, eficaz. Ele ainda realiza sonhos. Ele ainda faz milagres. Ele ainda se move ao nosso favor. Ele está esperando você deixar de ser um ficante, alguém que se encontra com ele de maneira esporádica, para se tornar alguém que se relaciona todos os dias, ao ponto de, não importa o lugar que você esteja, você ouvirá a sua voz, e a sua voz é inconfundível. Hoje eu te deixo essa reflexão. Toma posse da tua linhagem real. Começa a te relacionar com o Senhor, não de maneira esporádica, ficante, eventual, mas de maneira verdadeira, de todo o teu coração, diária, constante. Eu quero que vocês recebam os milagres que o Senhor já entregou na vida de cada um. Eu quero poder receber mensagens de: Dani, o meu dia chegou, o milagre é real. E principalmente depois que esse milagre chegar e você for alcançado pela graça, você jamais esqueça que você tem um selo real, mas o Senhor é o Deus de Israel, e que todos os dias eu e você precisamos nos render e dizer a Ele: Eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui para te servir, para ser usado como um vaso de honra dentro do teu templo. Toma posse hoje. Bom final de semana. Até sexta-feira que vem, no nosso meio-dia com a Dani. E todos os dias agradeça por ser um improvável, porque são os improváveis que recebem o selo real, a promessa, o propósito e o milagre. Fique com Deus. Uma boa tarde para todo mundo.